Paz do Senhor a todos. Começamos aqui mais uma semana. Para essa semana, nós já temos os assuntos estabelecidos. Temor ou medo? O que te move? Fé? Crendices? Onde você coloca a sua esperança? O diabo tem poder? Essas são as propostas de meditação sugeridas por alguns dos inscritos. E ainda que nós não respondamos a todos, pode ter certeza que a sua sugestão ela está anotada. Meus irmãos, começando a nossa meditação então, falando sobre temor. Temor ou medo? É muito comum as pessoas dizerem que Deus é muito perigoso. Se o Senhor pesar a mão, fica muito difícil de sobreexistir diante do Senhor. Algumas pessoas hoje na nossa geração, que têm acesso a muita informação de YouTube, e as pessoas têm acesso a informações filosóficas, você vai descobrir, através do pensamento filosófico, que o medo de Deus é ferramenta de dominação religiosa. As pessoas imprimem o medo nas pessoas para poderem dominá-las. Então a religião passou a ser coisa de gente idiotada, de gente que não tem opinião, de gente que não sabe o que quer e é dominada então pelo medo. É tudo mentira. É tudo mentira. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, versículo 6. Lá o sábio escreveu assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado, os homens se desviam do mal. Querido, por que o Adão se escondeu logo após a sua transgressão? Ele se escondeu por vergonha. Embora ele diga, eu ouvi a tua palavra e temi, temi ali não é medo. Temi ali é vergonha. A atitude de desobediência dele havia produzido nele um estado de vergonha. Ele se sentia agora incapaz de chegar diante de Deus, um Deus que sempre o tratou com intimidade, e ele agora vai apresentar diante do Senhor uma desobediência? Ele vai apresentar diante do Senhor um pecado? Não faz sentido. Então, o temor do Senhor, ele precisa agir na minha vida antes que as coisas aconteçam, antes que o fato se concretize. Porque ainda que eu erre, segundo um escritor exagerado do Novo Testamento, ele vai dizer que quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, não peca. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado ao lado de Deus. E se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E aqui o escritor de Provérbios, lá no Velho Testamento, muito tempo antigo, ele já sabia disso. Ele vai dizer, olha, pela verdade e pela misericórdia, a iniquidade é perdoada. Então o temor do Senhor não pode prover de medo. O medo não tem nada a ver com estar diante do Senhor. O temor do Senhor é uma ferramenta não punitiva e não de escravidão. O temor do Senhor é uma ferramenta de santificação. É por onde eu vou me basear para poder chegar corajosamente diante do Senhor. Continuando aqui no texto bíblico, nós vamos ler aqui na 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque está escrito assim lá: porque tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. Quando você começa a dar os seus primeiros passos na igreja, você vai aprender que o mundo é mau, que o mundo é perverso e que o mundo é horrível. Mas na maioria das vezes as pessoas definem mundo muito raso, muito rasinho. E aí os jovens, por exemplo, que crescem na igreja, tudo que eles querem é passar pela adolescência, fazer 15, 16 anos, porque eles vão fazer essa idade, e embora eles tenham crescido na igreja, embora eles tenham crescido aprendendo de Deus, aprendendo sobre Bíblia, eles querem mundo, eles vão para o mundo, da maneira como o mundo é apresentado para eles. O mundo é tudo que dá alegria para essa vida, mas o mundo tem alegria. E a igreja muitas vezes é aquilo que eu disse no começo, a igreja põe medo. E a igreja põe o medo e ela controla as pessoas através do medo. Então o jovem cresce assim e ele vai ficando irritado com isso. E ele vai ficando descrente. À medida que o tempo passa, ele deveria ficar crente. Ele deveria aumentar o temor do Senhor. Mas acontece o contrário. Mas é porque muitas vezes o mundo não é bem definido para essa pessoa. O que é o mundo então? O que eu estou querendo dizer com o mundo? O que é mundo? O João ele vai escrever que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, isso é mundo. E foi isso que foi motivo para se cometer o primeiro pecado conhecido. Quando a serpente chegou para a mulher e começou a conversar com a mulher sobre aquele fruto que Deus disse a ela que não se poderia comer, que nele não se poderia tocar, nós lemos lá no livro do Gênesis, escrito assim, ó: e viu a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, versículo 6. Consegue perceber que quando a mulher olha para a fruta, aí o texto bíblico descreve assim: ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Querido, era uma árvore no meio de 1000. Quantas árvores havia ali no jardim, que a aparência dela parecia agradável, mas no momento de atentar para a árvore que Deus pediu que não se comesse dela, aquela árvore parecia mais saborosa do que todas. Era muito mais agradável do que todas as outras. A árvore que não se podia mexer com ela era a mais agradável de todas. Isso é concupiscência. Isso é um sentimento de insatisfação pessoal que corrompe as pessoas. Isso faz com que cada ser humano hoje, nos nossos dias, ele não tenha limites para cobiçar o que é do outro, para querer alguma coisa que está um pouco além das suas capacidades. É cobiça mesmo. O pecado começando lá no jardim do Éden. Ela olhou para aquela árvore e viu que a árvore era agradável para se comer. Ela está de brincadeira, porque tinha 1000 árvores agradáveis, 1000 árvores boas para se comer, 1000 árvores pela qual não havia impedimento que ela comesse. Consegue entender como é que começa dentro de nós o desvio para o mal e não o desviar-se do mal? Aí ela viu que aquela árvore parecia boa para dar entendimento. Irmãos, parecia boa para dar entendimento? Inferência. Ela está inferindo que a árvore parece boa para dar entendimento. Por que ela está inferindo? Porque a serpente falou para ela. O que está pesando agora na vida dela? A palavra de Deus, que disse dela você não vai comer, ou a palavra de quem está te desviando das coisas do Senhor? Olha, no dia que você comer daquela árvore, você vai ser igual a Deus. É isso que Deus não quer.
Então, quando Deus pede para que você se desvie do mundo, a pessoa vai dizer para você, Deus não quer que você seja feliz. O mundo é só alegria. O mundo é só alegria. E quando Deus não quer que você se embrenhe pelo mundo, Ele não quer que você seja feliz. Mentira? É mentira. Mas é uma inclinação natural do ser humano. Natural do ser humano. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. A soberba vai dizer o quê? Olha, eu desobedecendo a Deus, pode ser que Ele vai me punir. Inclusive a sentença já foi dada. No dia que você comer, você morre. Porém, se eu chegar a ser igual a Ele, Ele não pode me punir mais, eu sou igual a Ele, nós somos equivalentes. Então Ele deu uma sentença, eu sou igual a Ele, eu revogo a sentença. Eu não morro, Deus. Eu não morro porque eu sou igual ao Senhor, eu sou eterno. Entendeu o engano? Ser igual a Deus, soberba. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. De onde vem a semelhança de Deus no homem? O sopro de Deus na vida dele. Quando Deus transfere a vida dele para o homem, Ele está transferindo ao homem atributos dele. Atributos de caráter, bondade, paciência, longanimidade, afetuosidade, misericórdia. Deus transferiu tudo isso ao homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. A imagem que o homem tem de Deus não vem do barro, vem do fôlego que Deus soprou nas suas narinas. Mas a mentira ela vai vir para desvirtuar o meu entendimento de que eu já sou, eu nasci, eu fui criado igual a Deus. E quando isso vem no meu coração, eu não me desvio do mal, eu perdi o temor do Senhor. Eu não temo a Deus quando isso acontece na minha vida. Querido, quando a gente olha para a aprovação, você vai encontrar hoje pessoas que vão dizer para você, olha, a culpa do pecado do homem é culpa de Deus. Se Deus não tivesse colocado a árvore, e se Deus não tivesse dado a ordem para ele não mexer na árvore, não tinha pecado. Não é verdade? Verdade? Mas a culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Você ambicionar se alimentar, sendo que você não tem fome. Todas as árvores ali do jardim, você pode tocar, você pode se alimentar delas, você pode fazer chá delas, você pode fazer salada com elas, mas você tem que querer a que não é para se querer. E a culpa é de Deus? É melhor, é preciso rever alguns conceitos na nossa vida. O Tiago, ele vai dizer assim, alguém quando é provado como? Provado pela tentação. Você quando for tentado, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E Ele vai definir, você quando é tentado, você quando é provado, você é tentado pelas suas próprias concupiscências. E a concupiscência, ela começa primariamente no meu entendimento. No meu entendimento. Eu começo a cobiçar alguma coisa com entendimento. Eu presumo, eu vou inferir que aquilo vai ser bom para mim. E aí eu vou concluir a minha atitude, honesta ou desonesta, de acordo com aquilo que rege a minha prudência, aquilo que rege a minha vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento correto das coisas. Pela verdade e pela misericórdia se purifica, se perdoa a iniquidade. E pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal, o homem se desvia do pecado. Isso é sabedoria bíblica. Quando a gente olha a nossa vida, e você percebe, você olhando a toda a natureza humana e as constituições da terra, a maneira como hoje se vive materialmente, tudo hoje é muito material, você dá bem, hoje é possuir tudo. E essa é a visão existencial do ser humano.
Por que que isso aconteceu? Porque nós vivemos num país, 90% de cristãos. Você pode procurar qualquer resultado de pesquisa do IBGE. Nós vivemos num país com 90% de cristãos. Porém, todo o dinheiro que pudesse ser destinado à construção de escolas e de hospitais, ele precisa dar uma parte dele para a construção de presídio. No último ano, nós tivemos medidas governamentais em que estava colocando os presos na rua, porque não tem presídio suficiente para o número de presos que estão acontecendo, o número de prisões que estão acontecendo. Por que isso acontece? Porque nós vivemos num país cristão que não tem temor do Senhor. Não tem temor do Senhor. Os homens, no nosso país, cristãos, não se desviam do mal. Não se desviam do mal. É crítica? Não, irmãos, é uma constatação. Porque eu e você, nós não podemos fazer parte dessa massa. Nós não podemos fazer parte desse cristianismo. Nós precisamos fazer parte da proposta de Jesus, da proposta do nosso Mestre. Nós precisamos nos desviar do mal. Que a tentação chegue a cada um de nós, ela precisa chegar. Por que a tentação precisa chegar? Olha, veja bem, você, para ser motorista de automóvel, você passou por um exame, você passou por um teste, você teve que ser aprovado naquele teste. Você conhece um médico? Para ele medicar, para ele clinicar, ele teve que ser aprovado, ele teve que fazer faculdade, e ele foi experimentado inúmeras vezes a sua capacidade para que ele pudesse exercer uma profissão. A profissão talvez fosse direito de qualquer pessoa. Por quê? Ele tem que sobreviver, ele tem contas para pagar, ele precisa trabalhar. Mas para ele trabalhar, ele tem que estar apto. Ele tem que estar apto. Para você ser cristão, você precisa ser apto, estar apto a ser cristão. Você, quando foi chamado por Jesus ao cristianismo, você não foi chamado para ter uma igreja. Você não foi convidado a ter uma religião. Cristão, pejorativamente, no livro de Atos dos Apóstolos, significa pequeno Cristo. É o que você foi chamado para ser. Essa possibilidade, ela só existe no temor do Senhor. Somente no temor do Senhor é possível que eu e você sejamos um pequeno Cristo. Mas não se aceita menos. Não se aceita menos. A gente tem a opção de ter outras religiões. Outras religiões. Nós podemos ter a religião que nós quisermos. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós somos chamados, nós somos convidados a andar no temor do Senhor. Porque pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. No próximo assunto, nós vamos continuar falando sobre fé. E você vai ver que temor do Senhor e fé andam juntos. Nos vemos no próximo vídeo.